Prezados ouvintes, conta de luz subindo, risco de apagão, o longo período sem chuvas, aliado à histórica falta de investimento em fontes de energia alternativas, nos coloca mais uma vez diante de um cenário dos mais complicados. Isso tudo em um país que segue enfrentando grave crise sanitária e econômica em virtude da pandemia da Covid-19. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo, que presidiu em 2015 a CPI da crise hídrica na Alerj, falará um pouco sobre o quadro atual e o que podemos esperar nos próximos meses. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, mais uma semana iniciando com velhos e novos problemas, mas sem perder o otimismo, não é isso? Sem dúvida, Ramon, porque se a gente perder o otimismo, a esperança, nós sucumbimos, né? E nós vivemos um tempo em que tanto o governo federal quanto o governo do Estado, a única coisa que apresenta para a população é crise em cima de crise. E agora, uma crise que afeta a todos nós, que é a crise hídrica e, derivada dela, a crise energética. E não houve planejamento, mais uma vez, para enfrentar essas crises hídricas e energéticas sistêmicas que vêm acontecendo em nosso país. É por isso que a gente vai abordar nesse podcast de hoje esse tema que é relevante para todos os brasileiros, deputado. E aí fica a pergunta, essa corda vai estourar do lado mais fraco? Será que o brasileiro pode esperar mais um aumento na conta de luz? Ramon, infelizmente, dependendo dos nossos governantes atuais, as crises fazem com que a corda estique e arrebente na ponta mais fraca, que é a ponta do cidadão, que é a ponta do consumidor. Esta crise hídrica, que deriva a crise energética, vai macular, vai ter um impacto significativo no bolso do cidadão. Já foi anunciado pelo governo federal que cada 100 megawatts que você gastar de energia, e não é muita energia, 100 megawatts, você vai pagar mais quase R$10 de acréscimo na conta, o que é mais do que 50% de acréscimo que você vinha pagando. E, sob o ponto de vista da potencial falta d'água, sempre que falta água nas torneiras, o cidadão tem um impacto no bolso gigantesco. Porque começa a ter que comprar água engarrafada, seja natural, seja mineral. E, muitas vezes, utilizar os carros-pipas para encher suas caixas d'água ou encher suas cisternas. Então, crise é sempre sinônimo do cidadão que já tem tão pouco gastar muito mais ainda. Agora, deputado, nos anos 2000, nós vivemos um grande apagão, com fortíssimas consequências para o cidadão brasileiro. Será que a gente tem chance de viver mais um momento como aquele? Ou é possível ainda ter alguma solução para que a gente não conviva novamente com um novo apagão? Ramon, eu me lembro bem da crise energética do ano 2000. Naquela oportunidade, o presidente da República criou um gabinete de crise. O presidente era o Fernando Henrique Cardoso. E quem foi presidir esse gabinete de crise foi um gestor chamado Pedro Parente.
E uma das soluções mitigadoras foi você exatamente alertar a população para economizar energia e procurar desvincular o consumo de energia aos horários de pico de trabalho. Isto é, você fasear os horários de trabalho. A indústria começar a trabalhar numa hora, o comércio na outra, o banco na outra, o funcionalismo público na outra, para você desconcentrar o consumo de energia. E também naquela época houve um grande incentivo para se instalarem termoelétricas no país. E mesmo com esse gabinete de crise, todos nós sentimos muito forte aquela crise energética. Apagões se sucederam, né? E também tivemos problemas em diversas regiões de abastecimento d'água. Ora, agora, já tardiamente, o governo federal começa a solicitar que você diminua o consumo de energia e que você procure gastar menos energia nos horários tradicionais, que são os picos de energia, de 6 às 9 da manhã, de 6 às 9 da noite. Olha, mas isso é muito pouco, né? Porque nós estamos também funcionando em período de pandemia, há muito trabalho remoto, e o trabalho remoto, né, principalmente em período de inverno, né, faz um consumo maior de energia. No inverno, as pessoas tomam banho quente, e se tiver um chuveirinho elétrico, vai ligar o chuveiro elétrico. Você enfrenta essas crises com planejamento. E a saída para o nosso país, que não tem política ambiental, cada dia se devasta mais a região do Amazonas, que faz mudar fortemente o ciclo das chuvas. E esse desmatamento acontece também aqui no nosso estado, na nossa querida Mata Atlântica, né? Quanto você mais desmata, mais problemas hídricos você vai ter e mais problemas energéticos também. Então, as políticas de reflorestamento e de proibição ao desmatamento deviam ser continuadas, mas não tem sido assim. Recentemente, o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, foi exonerado do seu cargo porque fez conluio com os madeireiros, né? Essa é a acusação que pesa sobre ele, que está sob investigação. Então, você veja com a pouca seriedade que o tema é tratado. E as fontes alternativas de energia têm que ter políticas continuadas para ela, que são especificamente a energia solar e energia eólica, isto é, a energia que deriva do sol, que nós temos o ano inteiro em todas as placas, em todos os cantos do Brasil, uma energia de uso domiciliar muito interessante através das placas solares, que você, inclusive, pode economizar energia e vender para o sistema de distribuição nacional, através do operador nacional, ONS, né? E também energia eólica, porque principalmente no litoral do nosso país, e o estado do Rio de Janeiro não é diferente, há também uma forte carga de vento, praticamente o ano inteiro, porque energia gerada, né, de barragens, etc., já são energias que estão fora de época, né? Exatamente por todas essas intempéries que nós temos. A energia derivada do gás natural, que é a termoelétrica, tem sido muito utilizada e muitas outras usinas de energia termoelétrica, que
que derivam aqui do gás natural, principalmente da nossa bacia aqui de Santos, no pré-sal, estão funcionando e outras sendo construídas. Mas é uma energia cara. É uma energia cara. Então, a saída mesmo, ótima que nós temos, é energia, em primeiro lugar, a solar. E, em segundo lugar, a energia eólica, que você capta através de colocação de moinhos. O vento gira as pás dos moinhos e essas pás girando, elas vão produzir energia. Então, o Brasil não se prepara para isso, né? E precisava se dedicar fortemente a esse tema. Deputado, o senhor coloca com muita propriedade e aponta que, de fato, no nosso país não há investimento e planejamento para outras fontes de energia, deixando que fiquemos praticamente integralmente dependentes da energia elétrica. Mas a nossa preocupação, a preocupação do seu mandato é sempre com a ponta, com o nosso povo e com a nossa gente. E é preciso, dentro da sua análise, dizer: será que a conta de água do consumidor vai ser impactada com toda essa crise que nós estamos vivendo? E será que também poderemos ter falta d'água para o nosso povo e para a nossa gente? Ô, Ramon, quanto a impactar ao bolso do cidadão pelo aumento da conta de energia, não há dúvida nenhuma, porque se as termoelétricas estão operando a 100% das suas capacidades, a energia gerada pela termoelétrica é muito mais cara do que a hidrelétrica. Por isso, o governo federal já anunciou que as contas subirão mais R$10 aproximadamente para cada 100 megawatts consumido. Eu tenho, por exemplo, uma casa pequena de 2 compartimentos, né? Gastar aí por causa do ferro elétrico, por causa da televisão, às vezes por causa de um chuveiro elétrico, 200 megawatts, 300 megawatts. Isso vai representar, dizer que a conta vai aumentar a R$20, R$30. Parece pouco, mas é muito para quem tem salário reduzido e principalmente para quem hoje está desempregado, né, buscando um auxílio emergencial. E a questão da falta d'água é uma questão de tempo, né? Porque se mantiver aquilo que está previsto, né, do inverno seco, isto é, de pouca chuva, vai derivar 2 outros problemas. Um que você conhece bem, Ramon, na região serrana: as famosas queimadas. Não chove, o capim fica seco, qualquer fósforo riscado, qualquer ponta de cigarro, qualquer descuido gera, né, incêndios. E gerando incêndios, muitas vezes, perturba as nascentes e as fontes alternativas de abastecimento d'água. Este é um problema. Segundo, se não chove e no lugar certo, nosso grande manancial de água no nosso estado do Rio de Janeiro é principalmente o Rio Paraíba do Sul, que transita por um eixo totalmente conurbado Rio-São Paulo, que através das décadas vem sendo ocupado irregularmente e desmatado, né? Evidentemente, o volume de água vai diminuir consideravelmente. E se o Guandu não estiver produzindo água suficiente, 11 milhões de pessoas que moram na região metropolitana poderão ser afetadas. E ainda mais, o sistema que abastece Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que é o sistema Imunana Laranjal, ainda é mais frágil ainda que o sistema Guandu. Se não chover na serra, né, que é as cabeceiras
que abastece o canal Imunana-Laranjal, nós também teremos, evidentemente, problemas de distribuição de água nessa região. Aí eu pergunto, Ramon, há quanto tempo você não ouve em rádio, televisão, campanhas educativas para economizar água? Há quanto tempo você não ouve e não vê campanhas educativas para que você diminua o seu tempo do banho, para que você vá escovar o dente, abra a torneira, molhe a escova, feche a torneira, escove o dente e depois lave a boca? O que você faz concomitantemente? Se abre a torneira, molha a escova e fica escovando o dente com a torneira aberta. Isso é campanha educativa, não é se criticar, é mudar a cultura. Então, a cultura da economia da água precisa sistematização, precisa ser ensinada à população. E ela precisa estar sempre lembrada. Mas o governador Cláudio Castro prefere gastar 29 milhões de reais para se promover em cima da pobreza, né? Que é a questão do auxílio emergencial. Gasta dinheiro a rodo para dizer o que ele está fazendo, né? De uma lei que nem é de autoria dele, que foi de autoria do parlamento. Mas não tem essa preocupação na educação para a economia. E quando você fala educação para a economia, se é economia de água, é economia no bolso. Porque mesmo que não tivesse em crise hídrica, o hidrômetro está rodando e registrando o aumento da conta. Então, não tem como você enfrentar essas questões sem educação. Ô, Ramon, você veja, a pandemia do Covid-19, que já matou mais de 500 mil brasileiros. Uma das questões centrais é a higiene. Você lavar as mãos, tomar banho depois que chegar da rua, etc, etc. Você precisa de água. Se faltar água, como é que você faz? Como é que você enfrenta? Quer dizer, nem essa percepção os governos têm para colocar essas questões. Então, realmente, você viveu uma crise energética, uma crise de falta d'água. E numa pandemia extensa, como nós estamos vivendo, com milhares de mortes, é muito duro para a nossa população. Então, a gente tem que dar conforto, alento, mas também tomar medidas para evitar que isso se repita. Porque eu fiz a CPI da crise hídrica em 2015. Tudo isso que nós estamos dizendo agora, nós escrevemos em 2015. Passaram-se 6 anos e nada literalmente aconteceu. Parece que nós falamos e escrevemos para dirigentes que não ouvem e não leem. Se não ouvem e não leem, também não veem. É verdade, deputado. E o senhor sempre pontua isso, né? É crise dentro de crise. Mas o seu mandato sempre teve essa preocupação em relação ao meio ambiente. E como o senhor já colocou aqui mesmo, agora, né, em 2015, o senhor presidiu a CPI da crise hídrica na Alerj. Essas medidas e apontamentos, recomendações, foram importantes naquela época, há 6 anos atrás, como o senhor também disse. Mas de lá para cá, deputado, o que é que foi feito? Será que a venda da SEDAI foi o grande feito e poderá ter algum resultado para o cidadão fluminense, carioca? Ou, de fato, nós ainda estamos ao relento? Ô, Ramon, olha só. Primeiro, a modelagem da concessão da SEDAI à iniciativa privada tem um grave problema. A mídia anunciou que, com essas concessões à iniciativa privada, a oferta da água iria aumentar e a água teria mais qualidade. Isto é um blefe, porque esqueceram eles de dizer que não tem previsto nesse edital
nenhum grande investimento no sistema de abastecimento da água do Guandu, nem tampouco do Imunana Laranjal. E que esses sistemas de abastecimento da água não foram para a mão da iniciativa privada, continuarão com a SEDAI. Só no sistema Guandu, a SEDAI precisaria investir R$1 bilhão. R$1 bilhão para melhorar a qualidade do bombeamento e a qualidade do tratamento e, principalmente, a qualidade da captação, desviando os esgotos da tomada d'água e fazendo uma política séria de reflorestamento às margens da lagoa de captação e também ao longo do Rio Paraíba do Sul, a montante da captação, quer dizer, acima da captação. E estou dizendo isso porque o governador Cláudio Castro, o jovem governador com as práticas mais velhas e atrasadas da política, só é jovem na idade e velho nas práticas políticas odiosas, ele vem a público dizer que com dinheiro que ele vai amealhar da concessão, que ele vai fazer estradas, que ele vai fazer pontes, que ele vai fazer convênio com 80 municípios para fazer uma abrinha aqui, outra abrinha acolá, para ver se isso lhe traz votos nas eleições de 2022. Eu pergunto aos nossos ouvintes, os senhores já ouviram o governador dizer que vai pegar esse dinheiro da concessão e investir na ampliação, na melhoria da qualidade, no reflorestamento do sistema Guandu e Imunana Laranjal? Ninguém ouviu. Ele diz que a iniciativa privada vai investir na expansão na rede e no tratamento do esgoto. Mas tem que investir na captação da água. Se não tiver água de qualidade, você vai distribuir água de pouca qualidade. Ou vai distribuir água em escassez. Então, é muito duro esse momento que nós estamos vivendo, porque outro dia eu ouvi uma entrevista com um economista muito conceituado, André Lara Rezende, e eu concordei plenamente com ele. Perguntaram para ele, Ramon, um dos repórteres que me entrevistava na Roda Viva, um programa de TV da TV Cultura, qual era o maior problema do Brasil, se era de recursos. E ele falou que não. O maior problema do Brasil era de governança. E aí explicou para o repórter o que ele entendia como governança. Para se ter governança, você tinha que saber o que fazer e como fazer. Aí eu trago o que fazer e como fazer para o governo Bolsonaro e para o governo Cláudio Castro, para não ir a muitos governos, só esses dois. Perguntando, o que fazer? Qual é a estratégia? O governo federal não tem estratégia de desenvolvimento econômico e social para o nosso país, não tem estratégia nenhuma. Você vem aqui para o governador que recém assumiu. Qual é a estratégia? Não tem. Se acha que vai ter dinheiro, reúne 80 prefeitos para falar de eleição e dá um pedacinho para cada um para pavimentar 2 ruas. Se você não tem estratégias, se você não sabe o que fazer, você também não tem como fazer, porque tudo que você fizer vai dar errado. Então, é um momento que nós estamos vivendo, Ramon, muito triste. E aí, essa questão que nós estamos discutindo hoje. Crise dentro da crise. É a crise energética, a crise hídrica, dentro da crise pandêmica. Olha, deputado, situação dramática que o senhor sempre coloca com muita propriedade. E é por isso que a gente tem que ter outros programas para tratar sobre esse problema da crise hídrica, mas não somente a questão da água, mas o meio ambiente também. E é por isso que agora
Nós vamos também ao quadro Bola Dentro e Bola Fora. Um destaque positivo e negativo da semana na análise do deputado Luiz Paulo. Vamos hoje tratar o Bola Fora e o Bola Dentro de forma inusitada, no mesmo contexto. Eu diria que a Bola Dentro dessa semana vai para a própria Assembleia Legislativa, que, de uma forma singela, me prestou de forma surpreendente, por generosidade, uma homenagem à minha pessoa, dando o meu nome à sala que, durante tantos anos, funcionou a Comissão de Constituição e Justiça, no Palácio Tiradentes, que deixará de ser utilizada com tal finalidade, tendo em vista que a Assembleia vai para um novo prédio, no antiga sede do BEG, do Banerj, ali na altura da interseção da Nilo Peçanha com a Rua México. E nessa homenagem, o que ficou caracterizado por diversos discursos de parlamentares é que eu dedico meu mandato, sempre de forma muito combativa, sempre na oposição, mas sempre de forma respeitosa em relação aos meus companheiros de diversos mandatos, que divergem de mim, porque divergir nas ideias não nos faz inimigos, muitas vezes nos torna adversários políticos, mas não inimigos, porque a gente deve buscar sempre soluções para os problemas que afetam diariamente a vida de milhões de pessoas, que são a nossa população fluminense, que mora aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, nesse contexto, né, a gente verifica que tem uma bola fora, e a radicalização que continua. Se eu digo que meu mandato se dedica a lutar contra qualquer forma de preconceito, o que eu mais vejo é crescer o preconceito. Um cidadão que é carimbado de direita, para quem é dito de esquerda, está desqualificado. E aquele que é de esquerda, o de direita, está desqualificado também. Não são os rótulos que desqualificam as pessoas. O que desqualifica as pessoas são as suas ações, são o que elas fazem de errado, de danoso para a sociedade. E não a forma como pensam, até porque é muito difícil você carimbar as pessoas. E agora estão carimbando também, né, os preconceitos. Um determinado preconceito, se vem por um cidadão político de direita, é crime. Se vem por um político de esquerda, é um libelo de libertação. E você tem que ver as pessoas enquanto pessoas, com os seus direitos e as suas opções. Então, a bola fora vem para o tema radicalização, que está perpassando fortemente a política brasileira, a política estadual, a política municipal, e está implicando em grandes divergências pessoais, inclusive, muitas vezes, separando familiares, né? Exatamente porque pensam de forma diversa. A saída é buscar soluções, cada um pensando ideologicamente a seu modo, de acordo com as suas crenças, mas respeitando a democracia, respeitando o direito do outro. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.